Pode sorrir porque o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia, estou aqui ao lado do meu pai. Oi, gente, Marco Avelar aqui falando, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Hoje eu estou aqui com um amigo, um professor, um cara que me inspirou, né, na profissão. Eu, como odontista, ele sabe disso, que foi um cara que me inspirou a enveredar pelo caminho da especialidade. Então, assim, hoje a gente traz aqui um empreendedor nacional, um cirurgião dentista de mão cheia também, Dr. Márcio Baltazar Conde. Irmão, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês Muito pelo legal você convite. estar aqui. Obrigado. E, Márcio, assim, para a gente começar nosso papo, né, a gente sempre começa assim. Como é que pintou odontologia na tua vida? Assim, quando você você era jovem, quando, assim, você teve acesso a alguém da tua família que praticava odontologia? Não tinha ninguém? Foi alguma coisa que você ir ao dentista te despertou? Conta aí pra gente como é que foi isso. Não, Marcos, não, eu nunca tive ninguém da família, nem parente próximo, dentista. Eu, quando era mais jovem, eu terminei o segundo grau muito cedo, com 15 para 16 anos, a gente não tem nem ideia do que fazer, né? E eu, na realidade, acho que no início eu queria ser policial também. E eu prestei 6 Gran Rio na época, né? E passei ponto suficiente para fazer a academia de oficial da Polícia Militar. Minha mãe tinha ido fazer a inscrição comigo no Maracanã quando eu fui fazer, que eu queria odontologia. Quando ela soube o que eu queria fazer, ela falou assim, ó, fica aí que eu não vou, não vou abençoar essa sua profissão. Tô indo embora. E me largou lá. E eu, com 15 anos, voltei atrás dela, não me inscrevi, né? E aí eu fiz um outro vestibular e acabei... Eu sempre pensei assim, já que essa profissão, né, de policial que eu honro muito, assim, né? Admiro as pessoas que trabalham para o bem. Eu acho que na época eu precisava, assim, escolher uma profissão que eu não dependesse de ninguém para me empregar. E eu vislumbrei, a odontologia estava no auge na época de 80, 88, quando eu comecei a faculdade. E assim, eu vi a oportunidade e me inscrevi para odontologia. Era muito concorrido, era 50 pessoas para uma vaga. Eu não passei para federal e consegui fazer pontos suficientes para entrar na Unigran Rio, onde na AF, antigamente era a AF, onde eu iniciei. E como era uma profissão não cara, né, vamos dizer assim, um curso caro, a odontologia nunca foi barata, não só pela mensalidade, mas também pelos materiais que a gente tem que adquirir no decorrer do Tá mais caro ainda. Vocês entendem isso? Meu pai era bancário, recém-aposentado, tinha se aposentado, era gerente de banco. Enfim, minha mãe não trabalhava e a condição de pagar uma odontologia com outra irmã também que fazia, uma mais velha que fazia um curso de comunicação, ficou um pouco difícil. E aí eu abri a oportunidade com crédito educativo, eu fiz a faculdade com crédito educativo e depois de formado eu consegui pagar, honrar o crédito educativo, que hoje é o FIES, o FIES, que ajuda bastante a oportunidade de quem não tem oportunidade nesse país. Né? Então assim eu comecei a odontologia, comecei a trabalhar, comecei a ganhar o meu dinheiro, sempre humilde, não tinha carro, ia de ônibus para a faculdade, mas consegui superar e estudando, né, respeitando meus pacientes próximos, as coisas foram andando com o tempo. Eu lembro do teu consultório lá na Praça do Carmo, né? Sim, eu tinha meu primeiro consultório quando eu me formei, e aí eu entrei para o Exército como R2, dentista. Foi meu primeiro dinheiro, né, que eu comecei a ganhar um dinheirinho que a gente conseguia juntar um pouquinho, né, para a época. Eu me formei com 21 anos, me formei novo. E aí com o dinheiro do Exército, eu comprei um consultório em cima do Olimpo, hoje é Olimpo, né, casa de show, na esquina do Melo Tênis Clube lá, toda a Vila da Penha. E com esse dinheiro do Exército, eu comprei meu primeiro consultório. Fiquei ali uns 4, 5 anos, depois comprei uma outra sala, também na Vila da Penha. Fiquei lá até 2000. E depois eu fui para Barra da Tijuca, eu me mudei e direcionei meu trabalho lá para Barra. Mas enfim, o meu início foi lá na Vila da Penha, onde até hoje eu tenho pacientes de lá que não me largam, que vão lá para Barra, que vão para Barra tratar comigo.
Com muito orgulho eu tento É, porque isso é legal, né? Assim, o cliente quando gosta não adianta, né, cara? O cara vai atrás de você, né? Sim, Eu sim. aqui voltei a atender aqui na ilha também. Tem pessoal, é uma coisa legal, né, cara, da odontologia. Eu atendi essa paciente na clínica de apoio da Unigran Rio. Eu fiz duas pontes fixas nela, dos dois lados, né? Do 34 ao 38 e do 44 ao 48. Fazia essas pontes extensas, né, e tal. Aí ela me achou no Instagram e falou assim: eu quero marcar uma consulta, eu já fui sua cliente, só que eu não lembrava. Eu falei: tá bom, minha querida, vai lá e tal. A gente já atendeu em tanto lugar, né? Aí ela apareceu, agora eu vou operar ela por essas semanas aí, a gente vai fazer uns implantes nela. Então, assim, isso é legal, né? Que bom. Tipo assim, eu falei que o Márcio, eu queria deixar isso público aqui, foi uma referência para mim, porque nós nos conhecemos antes mesmo da odontologia, né? O Márcio já era dentista, já estudava na época, nem lembro quanto tempo tem isso, mas assim, aí eu fui fazer outra graduação e depois, quando eu fui fazer odontologia, eu fui estudar na Unigran Rio. E aí o Márcio já estava lá como professor, lá, o pessoal da implantodontia, né? Sim. Então, assim, eu tive o prazer do Márcio, Márcio foi meu professor da graduação. Né? Eu nem sei se ainda tem implantodontia na graduação Acho da que Unigran tem, Rio, ainda tem? tem. Então, era legal, era uma coisa assim muito básica, né? Só ali laboratório e tal, mas para mim foi uma coisa que me despertou, né? E muito legal, né? Tua caminhada. Aí tá, a gente pulou. Aí você se formou, aí fala depois de formado, assim, o que você foi estudar, o que você foi fazer, pra gente entender. Na época, quando eu me formei, nós precisávamos aguardar 2 anos para fazer a especialização. Então, formei em 92, só poderia começar a especialização em 94 para 95. E eu, como gostava de periodontia, era professor estagiário de periodontia, né, lá na faculdade. E aí o Guará me chamou, ele era o professor lá da periodontia, e falou assim: vamos abrir um curso de implante, de atualização na Gama Filho. Eu, Mário Grossman, Albert Barba, estamos montando esse curso. Eu acho que o Lúcio Macedo também. Lá na Gama Filho. Eu acho que é uma oportunidade. O implante está crescendo muito lá fora. Eu acho que é uma oportunidade de você fazer aqui também. Participar do grupo. Eu falei: vamos embora. E aí fiz a atualização implante. Essa atualização implante, né, começou a dar diferencial. Ninguém fazia implante na Sim, época. né? Era muito diferente. Era um tratamento muito elitista, um tratamento caro para ser feito, mas poucos profissionais faziam. Tinha bastante gente para ser operada, Uhum. paciente, né? Então foi uma época muito boa da implantodontia no início. E aí essa atualização, depois ele montou um curso na graduação da Unigran Rio, me chamou para trabalhar com ele, né, como professor na Unigran Rio de implante. E aí começamos também o curso de especialização, onde eu me especializei também na Unigran Rio. E aí fiz em 2000 eu terminei o curso de 98, desculpa. Em 98 eu terminei o curso de especialização em implante, continuava professor na faculdade na graduação e abrimos também uma especialização. E aí abri um curso de atualização lá em Nova Iguaçu, né, de implante, na BO de Nova Iguaçu. Tinha um curso de prótese sobre implante na BO de Caxias. Tinha um curso de prótese sobre implante no IBI, lá em Copacabana. Enfim, aí a gente começou a ministrar vários cursos no Rio de Janeiro, né? Foi quando a gente veio a oportunidade, ele fez doutorado lá na UFRJ e eu tinha que fazer um mestrado. Ele me perguntou se eu queria fazer um mestrado lá na ciência, na engenharia de materiais, na COP. Eu aceitei o desafio e eu comecei a ver uma linha de pesquisa, né? Até então, nunca vislumbrei onde eu cheguei. Nessa época, eu comentei com ele, né? Pô, a gente tem usado tanto material de enxerto na clínica, e cada material de enxerto que a gente usa, o resultado quando reabre, né, na revisita clínica, os resultados são diferentes, todos com o mesmo nome, de hidroxapatita. Uhum. E aí eu falei com ele: deve ter alguma diferença entre os materiais. E numa ida de carro, que a gente ia junto para a universidade, pensando nessa oportunidade de estudar, eu falei assim: será que a gente não consegue desenvolver um material lá, entendendo a característica dos melhores? Ele comentou: se fosse fácil, alguém já teria feito. Eu ia te perguntar isso, né? Entrar nesse assunto. Não era uma linha de pesquisa que existia. Não, a gente Ah, trabalhava legal, lá na Copa FRJ com um implante recoberto com hidroxapatita para acelerar essa integração. Uhum.
até a tese do Guará, tinha algumas pesquisas em relação a isso, titânio, mas enfim, né, materiais de enxerto, não. Eu fui lá na época a orientadora, que era a professora Glória, conversei com ela da linha de pesquisa que eu gostaria de estudar, que era entender os enxertos ósseos, porque eles eram diferentes, caracterizando, vendo tamanho de grãos, né? Uhum. Aí eu comecei a estudar na engenharia, aí fiz o mestrado em engenharia de materiais. É um mestrado muito bom, a COP é muito bem pontuado em relação à pesquisa científica na UFRJ. Eu troquei a célula pelo átomo. Uhum. Não é fácil para você sair. Eu É. fazia matérias com engenheiro, cara. Sim. Então, tinha matéria que eu entrava, o professor falava que o log de X eu falei, mais o log invertido, eu falei para ele, não sei nem o que é log, mais se você vai falar de Que log. geral invertido. Geral invertido comigo. Aí eu saía desesperado, né? Enfim, mas a gente vai dar a cabeçada e se esforça, né? Vontade nunca faltou. Estudar. Eu acho que a ciência sempre vai te levar para um caminho independente do que você estude. Né? Acho que a melhor semente que você tem é plantar no mundo, né? Uhum. Para os seus é estudo, a ciência. E o desenrolar, cara, da pesquisa, como que foi o começo dela, o meio ali, e para chegar, né, no enxerto final, como que foi trilhar esse caminho, como foi trilhar o tipo assim, caminho? isso é uma tese, né? Então, assim, vocês estudaram as coisas e tal. Do começo que vocês pensaram, até, acho que é isso que você quer saber, até o final, lá, quando chegou, que você, cara, desenvolveu uma coisa relevante, é isso aqui. Então, Como é que foi isso aí? no mestrado eu não desenvolvi nada, né? Eu só queria entender o porquê que um biomaterial importado de origem bovina, considerado o melhor do mundo, por que que ele funcionava clinicamente e outros materiais que também eram de bois ou sintéticos, com a mesma composição química, não funcionavam. Então eu comprei os materiais e levei para a engenharia para ver microscopia, cristalinidade, difração de raio-x para ver qual a composição real do material, tamanho do grano, se era poroso, se era denso. Enfim, eu estudei vários materiais de enxerto, o que eles tinham de diferença entre eles, apesar de todos com a composição química. E entendi ali, depois do final do meu mestrado, né, fiz a defesa da tese, e entendi o porquê que esse importado chamado BioOS era o mais referenciado hoje, até hoje, né, em pesquisa no mundo. Eu entendi o porquê ele era o melhor. Eu falei, por isso que ele funciona. E aí eu acabei mestrado, eu falei para a minha mulher grávida, 2002 talvez, foi em 2002, eu falei para ela, ó, tem a oportunidade de eu fazer um doutorado, mas eu vou ter que ficar um tempo fora, né, para poder me dedicar. E eu já trabalhava, cara, eu tinha 3 consultórios, 3 cursos, quer dizer, segundo assim, era loucura, e ainda mais fazendo doutorado. Ela falou, cara, logo, vai embora. Ela falou assim, pode ir. E aí ela me deu apoio e eu fui e falei pro meu orientador, ó, será que eu conhecendo as características desse daqui, que é considerado um bom biomaterial de enxerto, não consigo desenvolver um sintético com essa mesma característica? E aí ela veio a resposta, ela falou assim, ó, vai para a bancada e tenta. É assim. Eu falei, tá bom, eu vou para lá, ver o que tem de material. Ela falou, pode hidroxapatita aqui, a gente consegue. Fornecedor, e assim que tem. Eu comecei a desenrolar e fui desenvolver, né, o grânulo. Aí levei para micrografia, para o raio-x, fiz a foto do material e ficou um grão irregular, com porosidade, baixa cristalinidade, bem legal. Eu falei, professora, dá uma olhada nisso aqui. Ela olhou para, tá bonito. Tá bonito. Eu falei, então agora eu já tenho o doutorado, estava fazendo a disciplina do doutorado. Agora preciso do em vivo. Aí tinha um professor também, que era professor colaborador lá da UFRJ, também um anjo da guarda que eu tenho, o José Mauro Grangeiro. Pessoa ímpar na minha vida, de pessoa em que tem conhecimento, simplicidade, ajudar o próximo. Ele falou assim, Márcio, eu tenho muito conhecimento em Bauru. Eu fiz muitos projetos lá. Eu de São Paulo, está vindo para o Rio. E eu posso te ajudar a operar os ratos lá em Bauru. Eu falei, poxa, obrigado. E assim eu fui.
Aí ele conseguiu agilizar, né? Fiz lá o comitê de ética, o objetivo aí era pegar a calvária do rato, abrir um defeito, né, na calvária com a broca e botar o enxerto na calvária e esperar o tempo para cicatrizar para ver se o enxerto que eu tinha desenvolvido formava osso, né? E ele falou assim, ó, tu vai lá vai ter que operar 75 ratos. Eu operei 75 ratos num dia. E aí fomos uma caravana, fui de carro, acho que fui eu, Guará, Cilei, Maciel, a Ingrid Mussolini, o pai dela, mas o Rafael Cardoso, acho que foi também. Aí fomos para lá, no mutirão de operar os ratos. Aí eu cheguei lá, tinha uma menina chamada Thaisa Corse, ela me recebeu lá. E o Flávio era noivo dela, eles me receberam lá em Bauru, ela já tinha tudo organizado, os ratos já estavam separados. E eu entrei, ela me ensinou a operar o rato, ela já tinha feito trabalho, né, assistido. E aí ela me ensinou a botar o material na cabeça do rato, suturar, e assim foi feita a pesquisa inicial. Mas só que depois eu tinha que voltar com 3 e 6 meses para sacrificar os ratos. Sim. Eu já voltava sozinho. Então eu saía daqui para Bauru, não tinha avião. Eu saía de ônibus daqui de noite, chegava lá às 6 horas da manhã. A Thaís ou o Flávio me pegavam lá na rodoviária, a troco de nada. Ajudar o Mas é processo. isso, cara. Me ajudavam lá. Ela pegava no Fusquinha, ele tinha um Fusquinha. A gente ia no Fusquinha lá para. Eu chegava 8 horas da manhã, 10 horas eu tinha que sacrificar, eu acho que eram 20 ratos por vez que eu ia lá. E aí, tipo, 10 horas já tinha feito o sacrifício, o meu ônibus só saía à noite. Aí ela me pegava lá no laboratório, acabou. Me levava para casa dela, deixava lá no sofá, ligava a televisão e falou, tem que ir para a faculdade. Fica à vontade aí, eu descanso, eu sei que você não dormiu. Cara, me largava na casa dela com uma pessoa que ela nem conhecia, cara. A troco, assim, de ajudar. E isso também foi uma escola para mim, né? Então, isso eu perpetuo sempre que eu posso agradar, ajudar o próximo. Eu sempre fui assim, mas eu acho que isso daí me mostrou que realmente faz a diferença. Você ajuda e se lá na frente para aparecer, eu te abençoo. E assim foi. Aí matei, sacrifiquei os animais, aí fui fazer um estudo da quantidade de osso que formava. E quando eu vi lá o percentual, eu falei assim, poxa, igual na literatura, mostra que o melhor do mundo, que era bovino, fazia. Eu falei assim, tem um produto. Bingo, Né? né? Então, Bingo, né? bingo. Aí eu falei assim, tem um produto. Aí fui defendi minha dissertação a tese de doutorado, né? E aí eu tinha um produto na mão. Nessa época eu patente, né? Para você, quando você entra na universidade, hoje em dia já mudou, mas na minha época não. Se eu fosse patentear lá pela universidade esse produto, assim, que eu tive a realização de realizar o projeto, eu tinha que 25%, eu acho, só da patente, os 75% era da universidade. Nossa. É desleal, né? Assim, ali eu estou usando uma área pública que os impostos pagam para a gente Sim, estar lá. lógico, Eu não entrei num projeto que já existia lá dentro da universidade. Eu falei assim, poxa, eu nem patenteei meu nome, esse projeto, patenteei nome terceiro por causa da minha orientadora. À época eu perguntei, ó, eu tô com vontade de montar uma empresa, porque eu tenho produto, eu não tinha nem noção, né? Ela falou assim, Márcio, para mim, eu não quero. Eu falei, eu entro com um capital, a senhora, se quiser ficar comigo. Ela falou, eu estou prestes a me aposentar, eu já estava para se aposentar, pode vir dar algum problema para mim, eu não quero arriscar meus anos de serviço para isso. Então eu vou tentar minha carreira solo. E aí acabei, eu tinha a minha tese embaixo do meu braço, né? Fiz uma publicação, como todos querem, que eu acho que é um objetivo, sim, deve ser um professor, né? Ter pontuação e ser reconhecido, a publicação é importante, mas muitas ficam na prateleira e não viram produto. Aí esse é o grande mistério, sair da bancada para a prateleira. Sim, e deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Um excelente artigo, né? Diga-se de passagem, né? Assim, eu quando comecei a entender o que estava acontecendo ali, porque vocês lá no Nigna Rio, vocês começaram a desenvolver alguma coisa lá, não é negócio de enxerto? Na época que
sei se era especialização, já tinha um mestrado lá na Unigran Rio, você acho que levou o teu material para lá, você já tinha patenteado tudo aí aí, era começou, projeto de clínica, aí Sim. é uma outra parte. Aí já estava registrado. Ah, tá. Entendeu? Que foi quando eu comecei a ter acesso e Sim, saber ao que produto. isso existia, entendeu? Sim. Que na época eu trabalhava lá na Unigran Rio, lá na clínica de apoio. Mais ou menos nessa época. Mas, né, voltando um pouquinho para uma finalizar, dessa parte aí, saiu com embaixo do braço e aí foi Isso pra é onde? interessante. Aí é um outro capítulo. Né? Outro capítulo. Aí é um outro capítulo, tem que ser outro podcast. Porque esse daí, se deixar, eu falo 5 horas. Mas, assim, eu sempre gosto de falar de empreendedorismo. Eu gosto de falar isso para ver, assim, para vislumbrar a oportunidade para outras pessoas que têm ideais de desenvolver algo ou querer encarar, montar uma indústria, que é uma indústria. Saber que não é impossível. Você vai fazendo o possível, quando você olhar lá na frente e fala assim, pô, fiz o impossível, porque era impossível fazer. Eu não tinha nem noção que era impossível fazer, fui fazendo o possível e consegui chegar no registro de um produto. Então, assim, eu tinha a dissertação e eu não sabia como começar. Assim, achei que era abrir um CNPJ, comprar um material, alugar um espaço e fazer o produto e vender. Só que não era assim. Então, a primeira coisa, abri um CNPJ. Aí eu arrumei um contador para abrir, abriu lá na minha um endereço do meu antigo consultório, tipo, porque eu já tinha um consultório lá na Vila da Penha, ele usou, e não podia, né? Assim, enfim, aí eu fiquei, não consegui abrir nem o CNPJ. Aí consegui uma outra pessoa para me ajudar. Nesse inteirinho, eu comecei o Altair, ele trabalhava, ele atendia um paciente dele que tinha uma indústria farmacêutica. E eu falei assim, pô, tá aí, olha só, eu sei que esse cara tem, será que ele consegue me orientar? Porque para eu tenho que ter o CNPJ, eu tenho que ter indústria. Para ser indústria, para vender um produto, eu tenho que produzir. Se é uma indústria com liberação da vigilância sanitária, não tinha nem noção disso. Aí ele foi, conversou com esse paciente, ele falou assim, ó, ele pediu para você procurar uma pessoa lá na UFRJ, ele tem uma empresa de equivalência de produtos para a saúde lá, essa pessoa, ela é mais inteirada de burocracia, ela pode te ajudar. Ela fica lá na Fundação BioRio. Assim, eu marquei com a menina, fui lá conversar com ela. Aí mostrei, falei para ela do projeto, que eu saí da universidade, tinha um produto, eu queria começar a produzir aquilo, só que eu não tinha noção o que eu precisava passar. Ela falou assim, ó, o caminho não é fácil. Primeiro você tem que ter um espaço para isso. O espaço tem que ter a indústria, com várias classificações, atua de alto risco. Então você tem que ter uma área de produção, tem que ter refeitório, tem que ter almoxerifado. Caraca. Tem que ter vestiário feminino, masculino. Eu falei, cara, fácil. Eu dentista trabalhando, continuava trabalhando em todos os lugares que eu trabalhava. Mas ela falou assim, mas aqui na BioRio tem uma área de incubadora de empresa. E se você quiser levar o projeto, eu posso ver se eu consigo uma reunião com a responsável por essa área aqui. Para ver se ajuda você. Aí você pega uma área, usa a área afim, né, das outras indústrias que eram incubadas, mas lá tinha refeitório para todo mundo usar. Se fosse um coworking. Sim, e aí você tem a sua área de produção. Ah, tá bom, obrigado. Eu já saí de lá, já fui direto na recepção da BioRio. Eu queria saber a responsável, tinha um projeto, era Kátia Guiar, à época. Ela sou eu, falei, eu expliquei, contei a história para ela, que eu fiz mestrado, desenvolvi um produto. Pô, tudo que a gente precisa aqui. Ele falou assim, eu tenho uma área de 43 metros quadrados que tá para vagar aqui, te atende? É tudo que eu preciso. Não sabia de nada. 43, não, eu sou guerreiro. Eu falei, é tudo que eu preciso. E assim foi. Aí ela falou, faz um projeto, me entrega, que vai passar aqui por um comitê na universidade, para você... Mas tem tudo a ver com a universidade, justamente pessoas que estão saindo da universidade com um projeto que querem começar. Eu falei, bom, aí fiz um projeto, aprovou, ela me deu lá um projeto da área. Eu fui ver, cara, 43 metros deve ser 2 salas dessa aqui, provavelmente. Né? Deve ser aqui 20 metros aqui. Deve ser isso. Falei, tá bom. Aí peguei o espaço, olhei lá, falei, tá bom, e agora? Aí tem que montar, né? Eu tinha ideia, né? Assim, tem que montar uma área de produção, um escritóriozinho. E aí eu não sabia nem por onde começar, né? Eu falei, tem que dar entrada na vigilância sanitária. Aí essa menina falou, você tem que ter um projeto
uma pessoa especializada nessa área para fazer um projeto de saúde, de indústria. Você tem todo um fluxo, não sei que, área de recebimento de matéria-prima, embalagem, tem que ter tudo separadinho. Aí eu arrumei um arquiteto que só fazia isso. Eu chamei o cara lá, falei, qual é o teu objetivo? Marquei lá no fundão. Eu quero ter uma indústria de enxerto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos lá ver tua área. Eu olhei a minha área. Eu falei, cara, o que eu tenho? Vou dividir para você, vou te ajudar. Fez a divisão bonitinha. Dei entrada no projeto visto em planta lá na Anvisa. Visto ele carimbado, não sei o que, dei entrada. Cara, não andava. Isso eu já estou falando, eu comecei o mestrado, desde o doutorado em 2003, 2006 eu defendi o doutorado, aí eu já estou falando em 2007. 2006 para 2007 comecei essa pendenga lá no BioRio. Aí ele olhou, fez o projeto, eu entreguei o projeto lá na Vigilância Sanitária, demos entrada. Aí não marcava vistoria, não andava. Eu comecei a perturbar. Eu preciso de uma licença inicial. A licença inicial passa por um visto em plano. Só que não tem engenheiro na vigilância na época, não tinha, para olhar, cara. Então, um monte de pedido, sabe? Ele fica meio que entravado. Só o cara, quando vai fazer licença inicial, que ele olha o projeto e fala que aprova, não. Aí, quando eu fui, aí eu consegui falar com a mulher, falou, vou marcar a vistoria aí. Você tem todos os teus POPs, tá tudo preenchidinho, direitinho, a mulher da vigilância falando comigo, né? Aí eu olhei pro meu sócio, que eu tenho um sócio que me ajudou, que é meu cunhado Vicente, a Eloá, a POP. Nem que era POP, mano. O papo é pop, né? Tu sabia que o papo é pop. Eu falei assim, vou providenciar, procedimento operacional padrão. Hoje eu tenho mais de, sei lá, 50 procedimentos, é tudo redigido, tem que ser tudo a maneira que tem que ser feito, como está escrito no POP. Cara, eu falei que agora, o Bastazini, o filho, é meu amigo de turma, ele trabalhava na SS White, eu falei, Tazinho, me ajuda. Tô precisando aqui, a vigilância veio aqui, cara, não sei nem quem que é. Falou, tem a menina aqui que faz daqui, vou te encaminhar o endereço dela, o contato dela, ela vai te ajudar nisso. Aí fomos. Aí a menina foi lá, advogado especializado, aí eu já comecei a ficar mais profissional, né? Achando que estava profissional. Aí ela preparou todos os POPs, ela olhou lá, tudo divididinho, ar limpo, sala limpa, tinha que ter filtro EPA, botei tudo que o cara pediu, tava bonito. Aí eu liguei pro vigilância, ó, tô pronto. Aí foi lá me vistoriar para ter licença inicial de estabelecimento para poder produzir. Nisso eu não podia vender nada. Aí 2008 talvez isso. Aí marcou a vistoria. Aí foi um rapaz lá da vigilância. Aí ele olhou, tentou, bem pequeno, eu falei, sim, mas está tudo dentro do projeto. O vestiário a gente usa do Maria, sala limpa, filtro, está tudo direitinho, certificado. Ele começou a me questionar várias coisas, várias. Não tem a capela de fluxo laminar, como é que tu invasa aqui? Não está no projeto. Mas tu pesa o pó aqui, pode não sei. Teve uma hora que ele me esculachou tanto. Eu olhei e falei, meu irmão, isso aqui tá pior que a minha defesa de doutorado, porra. Falei, tu tem noção do que eu já sofri para chegar até aqui? Eu falei para ele. Vai dar uma bancada para desenvolver um produto de qualidade, vai ajudar a gente, ser humano, fazer cirurgia. Vai chegar aqui você me esculachar. Azedou o caldo, né? Aí me azedou meu caldo. E o outro fiscal que era bonzinho falou assim, calma. Falei, cara, eu tô calmo, cara. Porra. Ele não... Entendeu? Olha o que eu fiz, olha onde eu tô chegando, olha onde é que eu quero chegar. Ele falou, daqui a 15 dias tu vai pegar o relatório comigo na vigilância. Beleza. Aí esperei, né? 15 dias, fui lá na vigilância pegar o relatório. Aquela ansiedade. Não, cara, assim, lógico, eu queria pegar o relatório para andar, né? Isso é só para eu ter o meu espaço para produzir, não é registro de produto, não. Eu vou chegar lá. Aí fui lá e cheguei lá, aí pode entrar. E na recepção, por um acaso, tinha uma conhecida da minha cunhada, que era enfermeira também, da professora da UERJ, que era minha sócia, no Vicente. Aí tinha uma menina lá, pô, lá, tu tá aqui? Ela falou, tô trabalhando aqui também, eu trabalhava lá. Falou, ela era muito amiga dela, beberam muita cerveja junto na faculdade. Aí veio o rapaz lá, não vou nem falar o nome desse rapaz, não vou nem falar, mas ele veio,
Aí ele olhou lá, ainda brincou assim, ó, o que tu vai fazer com ela, hein, pô? Ela é minha amiga, não sei, não, pô, já tá pronto lá. Tava eu, minha cunhada e advogado. Entramos pra sala, o relatório já estava pronto. Aí ele indeferiu o processo. Aí eu não entendia nada disso, né? Aí a minha advogada, branca, ele ficou amarela, né? Eu falei, ele falou, pô, ele indeferiu o processo. E botou, porque ele, um monte de exigência aqui que deferiu, que você não pode continuar. Eu falei, o que significa isso? Vai ter que começar lá e desde o zero de novo. Dar entrada no outro, visto em planta. Ai, não é possível, cara. Até ele ficou triste. Imagina eu. Aí eu olhei pra ela e falei assim, é questão de honra, eu vou. Vamos continuar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, vai me vistoriar de novo. Aí saí de lá, aí fui dar uma aula. Mas ele te deu uma lista de botou exigências um e monte tal. de o motivo, né? E aí fui dar uma aula em Ponta Grossa, cara. Dar uma aula em Ponta Grossa. Aí meu telefone tocou, a pessoa me falou assim, a gente olhou aqui o processo, não precisava ter feito indeferimento, só cumprir as exigências. Então, aí entra com recurso lá embaixo na vigilância, pede para rever se você vai cumprir as exigências para ver se você consegue. Então, eu liguei para advogado, falei, entra com recurso. Ele falou, nunca vi isso. Eu falei, nem eu, mas faz. Faz porque me orientaram a fazer isso, era uma pessoa que estava me orientando. E aí eu entrei com recurso. Aí quando nós voltamos lá para ver esse recurso, ela falou, encontramos com ele de novo, eles vieram fazer aqui. A gente entrou com recurso lá embaixo, vimos que no relatório era plausível só cumprir as exigências, que não tinha nada de errado na planta. Era comprar uma capela de fluxo, mudar uma parede de posição. Isso daí faz em 6 meses. E não era motivo de deferimento. A gente tentou, aí havia isso. Aí olhou lá na mesa dele, já estava calibrado pelo presidente. Tá aqui, então vocês conseguiram. Continua lá. Aí marcamos, aí fiz todas as exigências, aí fui pra vistoria nova. Ele nem foi nessa nova. Aí olhamos lá, olhou, tudo prontinho, falou, bom, vocês têm a licença inicial está aprovada. Beleza. Aí vamos para registro de produto. Eu já podia produzir, mas não podia vender. Aí Brasília, né? Aí dava entrada no processo de registro de produto e aí não olhava, não andava, cara. Processo em Brasília não anda, cara. 6 meses, 3 meses. Pra tu ter ideia, eu estou há 1 ano e meio registrando um novo produto que agora está na fila de 561 para análise. Um novo produto. Depois eu chego nisso aí. Aí não andava, cara. E eu pagando aluguel, condomínio lá da incubadora, luz, uma secretária que tinha que estar lá. Tudo com dinheiro da odontologia. Continuava e vamos embora. Vida que segue. E aí eu fui para Brasília, dei entrada e não andava. Aí, cara, eu comecei a pedir para Deus e o mundo, né, cara? Minha cunhada na época era Polícia Federal. Se quiser que eu vá lá na Anvisa, olhar, ver se aqui tá o problema. Deixaram ela passar nem na porta, não entro. Aí tinha um Dirceu, não sei o que era Dirceu, o presidente da Anvisa. Eu mandei e-mail para ele explicando meu projeto, que eu estava tanto tempo lá e não andava o projeto. É uma coisa, nada, cara. Aí tinha um aluno meu do mestrado que era também irmão de um deputado. Pô, cara, vê se você consegue, de repente. Eu não quero nada de errado, eu não só quero que ande o projeto, cara, o processo. Só quero que olhem, cara. E não andava, 9 meses, 10 meses. Aí teve nada. Aí andou. Para dar. Andou não. Aí eu fui dar uma aula no Congresso Internacional do Rio de Janeiro. Aí cheguei lá, cara, tinha um aluno meu, da Gama Filho. Eu falei, mas, poxa, meu primo viu, assistiu a palestra, pô, achou muito legal o teu projeto, cara. O pai que estava na fase de registro, eu estava sofrendo, que eu não estava conseguindo em Brasília, que ia demorar um tempo. Ele falou que ele, de repente, pode te ajudar lá. Cara, eu tinha pedido para todo mundo. Isso em que ano? Em 2008. Já estava no final de 2008 para 2009. Ele pode te ajudar lá. Pô, eu tinha pedido para Deus, amor, nem acreditei, né? Não, vou te dar o meu número do processo. Segunda-feira eu atendo o pessoal todo da área de correlato lá, que ele era dentista. A secretária é minha paciente, eu vou ver com ela, por que não tá andando? Mandei. Cara, na sexta-feira ele me ligou.
Falou assim, vai andar o processo. Porra. Mas vai cair em exigência. Aí eu falei com minha advogada, ó, vai cair em exigência. Como é que você vai? Eu falei, minha filha, vai cair em exigência nisso. Você tem que ter BPF, boas práticas de fabricação, para pedir registro. É uma determinação da Anvisa, você só pode produzir isso, produto correlato, se você tiver boas práticas de fabricação. Então eu tinha que pedir antes uma BPF para depois produzir. Eu falei, se eu não posso produzir, como é que eu tenho que ter BPF se eu não posso produzir? Mas faz isso. Aí dei entrada na BPF. Aí caiu realmente a exigência, tem que ter BPF. Aí dei entrada na BPF. Tá tudo no mesmo processo, não teve que fazer Não, outro. tudo no mesmo processo. Aí veio uma vistoria de Brasília, cara. Aí eu pensei, porra, assim no Rio de Janeiro quase me mataram do coração, meu irmão, agora eu morro. Aí veio 2 fiscais da vigilância, cara, outro nível, completamente educado, viram o projeto, falou, que coisa linda, cara, parabéns por mais profissionais assim. Pô, eu acho, tá tudo perfeito, você pode adequar isso, isso daqui, que não vai ter problema. Me deram a BPF, cara, olha só. Aí saiu a BPF. Aí eu fui pro registro. Aí no registro, cara, aí caiu umas exigências, né? Aí esse rapaz me ajudou lá do Congresso. Ó, vai andar, e andava, e até que 1º de abril de 2010 saiu o registro de produto. Aí que eu consegui iniciar a venda. Então, assim, tem todo um caminho a ser. Mas você já tinha produzido alguma coisa já para começar a distribuir e tal? Ensaios clínicos a gente fazia. Você fazia isso na paralela? Em universidades, na universidade, alguns projetos para ter material para publicação, né? Sim. Eu sempre gostei de pautar o resultado do produto em pesquisa. E a gente começou a usar em curso. Eu trabalhava na Gama, um monte de lugar que eu trabalhava, então, assim, ajudava clinicamente, já via o resultado do material. E aí saiu o registro, quer dizer, eu comecei a pesquisa em 2000 até 2010. 10 anos, é muito tempo, né? Se você parar pra pensar, é muito tempo de estudo e dedicação, ainda mais assim no Brasil. E é uma coisa assim complicada do Brasil, nessa burocracia, né, cara? Quantas coisas ficam pelo meio do caminho, porque, tipo assim, é louvável o que você fez, porque assim. Imagina quantos Márcios não quiseram dar continuidade, porque, tipo assim, tem que ser, tem um custo, ser resiliente, né? Que tem um custo também, você tem que bancar isso, assim, né? Tem o seu dinheiro próprio. E aí você pensa assim, a gente já vi vários projetos na universidade que pararam, cara, não anda, pô. Até mesmo para se investir em empresas de tecnologia de saúde, né, é mais difícil do que outras, porque sabe que o processo para alcançar até o final vai demorar. Então, o investidor ele quer retorno, todas as vezes, nessas empresas incubadas aí que são investidas, o cara tem um retorno de 4, 5 anos, ele quer tirar o dinheiro que ele colocou lá dentro. Sim. Esse é o investidor, o objetivo dele é esse. Então, quando ele vai investir numa empresa que desenvolveu uma substância para tirar tatuagem, até isso daí sair no registro, vai demorar. Ele não sabe nem se vai conseguir. Então, assim, até mesmo difícil. O cara investir é um investimento de risco, o cara não sabe se vai. É mais a longo prazo, né? Mas eu acho que existe o caminho. Hoje eu sei que existe esse caminho assim, a ser percorrido. Aprendi sozinho, nunca tive ninguém. Sempre amparado por profissionais e pessoas boas ao meu lado, né? Mas o caminho é muito difícil. É muito difícil. Hoje eu estou tentando acrescentar a família do Alobone, do enxerto, grãos maiores, menores. E desses grãos menores vai ter um nano que eu vou fazer depois uma alteração, depois de uma pesquisa, para harmonização facial. Mas só para alterar, acrescentar os grãos da família, eu já estou há 1 ano e meio. A primeira vez foi indeferido por ele processo, a segunda também. Agora já dei entrada agora em fevereiro, né? Para fazer novamente, a terceira vez que eu estou fazendo um processo. E a minha fila de espera aqui é 61. Agora estou analisando que foi dada entrada em julho do ano passado. Só para acrescentar modelo em família. Estou falando em registro. Como é que um país cresce? Não é uma nova substância. Não. Como é que um país cresce? Todos esses que estão na fila são novos produtos para ir para prateleira, para a farmácia, para o mercado. Sim.
para ajudar, de repente, na saúde de uma pessoa, para gerar economia, para vender, para pagar imposto. É porque o final da pesquisa é você levar um bem para a sociedade, né? Assim, o teu produto. É o fim. O teu produto, cara, assim, é um produto de altíssima qualidade para quem trabalha com cirurgia. Você como implantodontista, Não, ele sabe disso, assim, eu sou fã de carteira, assim, e tipo assim, por mais da gente ter um relacionamento fora disso, nunca pedi nada ao Márcio, ele, cara, eu faço, tudo que eu faço, é porque eu não tenho mais tempo para fazer, assim, eu tenho muito resultado, assim, de exame, né, tomográfico antes e depois do que eu faço, que eu faço muita elevação de seio maxilar, muito, mas, assim, muito mesmo. E assim, eu tenho muitos resultados positivos, pouquíssimos casos que eu tive sucesso. Então, assim, você vê que é um produto de qualidade. E a gente está falando nem assim do produto, estou falando assim, de um brasileiro, né, um cirurgião dentista brasileiro que desenvolveu um produto de altíssima qualidade, tem uma burocracia enorme para levar esse bem para a sociedade. produto sintético, né, também. E tipo assim, cara, eu acho um absurdo. E quantas pessoas ficam no caminho, né? Mas vamos mudar de assunto só um pouquinho. Então, Márcio, mas assim, como é que foi essa introdução do produto no mercado, né? Porque, tipo assim, no início ninguém conhecia, né? Como você falou, a gente até pode falar aqui abertamente, Baiosa era o referência. Todo mundo, assim, quando eu fiz especialização, né? Assim, foi em 2000 e... não lembro, 2010. Lá na INCO, lá com o Albinho, lá com o professor Eval, assim, eu não lembro de ter usado a Lobone lá, não. Eu sei que depois eles usaram porque eu fiquei lá depois mais tempo, né? Mas assim, na minha época, era o referência, era o trabalhar baixo. Como é que você conseguiu pegar? Pô, tem um produto muito bom, cara. Eu tô vendo aqui, eu estudei. Pô, é sensacional esse produto. 10 Mas anos pra agora fazer isso rodar. eu preciso que a dentistada use isso aqui. Como é que foi esse... No Rio de Janeiro, eu comecei por aqui, né? Porque sempre existiu um poder muito grande da indústria farmacêutica, no caso da odontologia, em cima dos profissionais, né? Então, pelo fato de eu trabalhava na graduação, especialização e mestrado da Unigran Rio, especialização da Gama Filho, atualização de Nova Iguaçu, a nível de formação de alunos, todos esses cursos começaram a usar o produto. Então já tinha um murmurinho no mercado, né? O Márcio desenvolveu um Biose nacional sintético, uma enxerto Márcio. Primeiro era o enxerto Márcio, era enxerto Márcio. Eu conheci assim. Aí começou os resultados clínicos, né? Eles começaram a realmente aparecer. E o custo-benefício, 1/3 do produto importado, que era o mais caro. Então aí o pessoal começou, tem um produto que é sintético, não é de boi, 1/3 do valor, com qualidade, uma pessoa que realmente é respeitada. Eu sempre fui respeitado no meio. E o dentista saía da faculdade já formado, já sabendo já conhecia o seu produto, sabendo da eficácia e já usava no consultório. E ali a gente começou, como eu trabalhava também no mestrado, no mestrado eu tive alunos de outros estados. Eduardo Dias, né, Sandaroli. Geate, né? Geate lá do Espírito Santo, pois eu também sou muito forte do Espírito Santo. Marles Orzal. Então aí o pessoal começou a levar para os cursos dele fora do Rio de Janeiro outras sementes. E assim a coisa vai começando a pulverizar e aí começa a ter um burburinho, né? Tem um produto bom, preço justo, que está atendendo o mercado nacional. E aí veio outras empresas de implante, de enxertos ossos também, com maior poder aquisitivo que o meu à época. E desenvolver outros produtos e começa a concorrência, né? Mas no tempo, porque o enxerto ele precisa de um tempo para regenerar, não é imediato o resultado. Sim. Então é uma curva de resposta mais longa um pouquinho, mas lá na frente o pessoal via grande diferença na abertura para ver o resultado da regeneração. E aí começa a aparecer, porque a gastos no mercado nacional, eles tinham à época, talvez em 2018, 2019, 55% a 60% de mercado. 2018. Por aí. E no mercado do Nordeste, quando chegava aqui no Rio de Janeiro, eles passavam para 32%. E eu passava para 22%. Então, o antigo gerente regional deles falava: por que você não cresce lá? Por que você não cresce na Rio de Espírito Santo? Por que você não cresce lá? Porque lá tem o Márcio. Não, tem o Lobone, né? O enxerto.
Material 1/3 do preço, editado, com publicação, com resultado. O pessoal está usando, porque funciona o produto. Aí tinha brainstorm, fiquei sabendo as reuniões deles, como é que a gente pode combater isso? Só diminuindo o preço do produto, senão ninguém compra. Hoje em dia é 620 um produto de 0,5, o Alubone 220. Na mesma proporção da época. Sim. E aí o profissional lá, o gerente geral, falou, essa não é a nossa linha de trabalho. E aí rodava gerente, não parava. Assim, aí tu começa a incomodar os grandes, entre aspas, né? Assim, realmente o produto dele funciona. E hoje, para você se manter no mercado altamente competitivo, com poder de indústria, porque a indústria bota o representante para visitar os cursos e muitos profissionais não se importam com qualidade de produto. Importa com o que eu vou ganhar em troca para usar o seu produto no meu curso. Sim. Eu vou lhe dar um congresso, eu vou lhe dar uma passagem, vou lhe dar uma viagem, vou apoiar o seu curso, vou deixar 50 caixas aqui para você usar. A concorrência é essa. Mesmo sabendo que o produto não tem qualidade. E isso eu fico intrigado, né? Como é que o pessoal faz isso, cara? Assim, Em todas as áreas da saúde. eu vou te ser sincero, eu tenho, assim, temor de retrabalho. Muito. Assim, não, assim, desde de tudo. Quando eu nem fazia implante, assim, se eu tivesse que repetir um rote, cara, quando eu começava a ver que não estava dando certo aquilo, já me dava uma agonia. E assim, e até hoje eu sou assim, eu não gosto de ficar repetindo trabalho. Então, assim, para cirurgia, então, você repetir, assim, é muito temerário. Porque às vezes você tem hoje mesmo eu fiz a cirurgia ali, que era a elevação de seio de um 26. Tinha ali um 5 milímetros, geralmente hoje em dia eu faço tudo uma vez. Né? Então, assim, só que era um espaço reduzido. Eu não tinha como abrir outra loja, aumentar a loja e tal, era aquilo ali. Pequenininho. Então, assim, eu não posso errar. Entendeu? Eu não posso colocar um material ali que depois vai me dar problema, ou eu vou perder o implante, entendeu? Então, assim, muitas pessoas já me perguntaram isso, sabe, Márcio? Assim, e tem até pessoal que eu gosto, assim, que eu compro membrana, vamos supor, o pessoal lá do Ed, do Rich, lá da Binovation, eu gosto dele, troco ideia. Mas, tipo assim, eu não abro mão, entendeu? E é por conta disso, do retrabalho. Eu não quero ter e isso é uma coisa que eu quero trazer aqui pra gente conversar é sobre isso. Hoje em dia, como a gente tem assim essa questão dessas clínicas mais populares, essas franquias que começaram a ter acesso à implantodontia e popularizaram, né, o acesso à implantodontia, acaba que fica esse jogo do mais barato, quem me dá mais e o mais barato, né? Sim. O comprador dessas clínicas, ele também não entende de resultado clínico. Isso aí. Financeiro. Às vezes não é nem dentista. Não é, a maioria das vezes não é. Eu fui dar uma aula agora, o INCO usou uma época, um outro material de enxerto misturado em um colágeno, porque parou de usar, uns 5 anos atrás. Ô, Márcio, tem uma parceria, eu vou usar o Vino, esse daqui. Pô, tudo bem, por causa de custo, eu não tenho como baratear mais do que eu tenho para vocês. Meu preço vai ser esse. O custo de produção é elevado. E aí pararam. Aí o Ed, que é meu, né, que revende meus produtos, aí eu fico assustado, perdemos, falei assim, me dá 9 meses. Porque em 9 meses ele vai colher o resultado do enxerto que ele fez hoje. Sim. Deu 9 meses, 1 ano, o Erval me ligou. Aí. Me encontrou no congresso. Vamos retomar nossa parceria. Lá pra cá, eles nunca mais mudaram o Alubone. Não muda o INCO. O INCO não muda o Alubone por nada, porque eles viram o resultado ruim que desenvolveu para esse retratamento. Você gasta 2, 3 vezes mais tempo e custo. Então, o pessoal não tem noção. Você não consegue também, assim... E eu fui dar uma aula lá, semana retrasada, no INCO. E aí, tinha gente que já fazia implante lá. Quem faz implante aqui? Tinha umas 30 pessoas. Aí, um levantou a mão e falou, o que você usa lá de enxerto? Eu falei assim, não, professor. Mas como é que tu não sabe, rapaz? Você está esperando o paciente. Fala assim, a cirurgia que tem, eu nem sei que vai aparecer para mim, eu opero na clínica, tem um implante, tem material lá que eles dão. Eu não sei o que eu uso. Aí eu pergunto, como é que tu quer colher um resultado previsível? Você nem sabe o que você usa. Isso é um problema também trabalhista, porque o cara, tipo assim, o cara não fica ali. O cara vai ali, opera, daqui a pouco o cara já tira o cara. Esse é uma coisa de franquia, de pop, é isso. O cara não fica, o cara não vê o resultado. Entendeu como é que é? Mas eu acho que vai da formação, Marco. Também. Se eu der uma formação num curso de qualidade, sim, e esse curso for sério e não for comprado por empresas, como a grande maioria é, ele vai ensinar o aluno
E existem materiais diferentes que dão resultado diferente, que se ele não usar um material bom, ele vai colher frutos ruins. Não vai ter osso, vai ter fibrose. Ele vai saber isso. E na hora que o rapaz for oferecer para ele, usa esse, ele fala assim, professor, desculpa, mas esse eu não vou usar, não. Eu vou operar e não vai dar resultado. Eu estou prejudicando um ser humano. Aí a gente já fala de ser humano. Podia ser minha filha, tua filha, teu filho. Eu não vou fazer isso. Eu geralmente com meus alunos lá eu falava isso. Os caras vinham e falavam, professor, dá pra fazer isso aqui. Eu sempre falava assim, cara, você faria isso na sua mãe? Tua filha. Assim, mãe. Pra você entender. E assim, e é uma coisa que se você mudar, o resultado vai ser diferente. Era isso, igual. E é uma coisa simples, vamos supor, curso, né? Tem isso também, que hoje em dia as pessoas querem sempre ter vantagem. Isso é um mal do brasileiro. Mas assim, dentista, cara, ou raça, cara. O cara quer ter vantagem em alguma coisa. Ortopedista, Tipo assim, dentista. e o IF, lá no IF. Era assim, o paciente vai operar. Já no receituário. Telefone do Ed, cara. Ed, que tinha um receituário para pedir material. Sim. E pedia lá pelo WhatsApp, pelo Ed e tal, mas tipo assim, a gente fazia porque era um protocolo. Assim, a gente colocava lá, 2 vezes 0,5, uma vez 1 grama e tal, não sei o quê, 2 membranas, seja lá o que for, bababá, telefone do Ed. Então assim, não mudava. Era sempre foi aquilo, padrão. Entendeu? Então assim, falando nisso, um abraço, Edinaldo. Ó, te amo, meu filho. Beijinho pro Edinaldo. Então vamos voltar lá. Aí, assim, a gente tem uma verdade hoje que existe um produto de muita qualidade, mas as pessoas, em detrimento a valor, as pessoas às vezes preferem e abrem mão do melhor. Hoje em dia, você acha que pode existir produtos, né? Você é um desenvolvedor de produto. Pode existir, mais assim, tu falou de harmonização orofacial, da implantodontia também, eu sempre fico pesquisando, porque tem algumas coisas que eu penso. Vamos supor, você vê, quer ver uma coisa que eu sempre achei muito louco? A Máximos, um tempo atrás, fez um balão, lembra que fazia elevação? Sim. Tipo assim, por que os caras não inventam como se fosse aquela espuma que bota em porta? O negócio colocasse dentro do seio e fosse uma espuma. Entendeu? Sim. Tipo assim, eu não sei como é que faz isso, mas tipo assim... mas é biocompatibilidade de material. Você tem que ter um material... tem que ser uma espuma de hidroxapatida, sei lá. Mas esse foi muito fino, bem fagocitose, tem toda uma caracterização, né? Mas tipo assim, eu tô falando isso porque a gente tem assim mentes pensantes que desenvolvem produtos muito bacanas na indústria nacional. Sim. E aí eu vou fazer minha pergunta. Como é que tá hoje a Osteocon, né, o Alobone, que é um produto... assim, que vocês comercializam fora do Brasil? Vocês têm autorização da Comunidade Europeia ou da ADO, sei lá o quê? Não, para ter autorização lá fora, a gente precisa de um distribuidor de confiança. Então, a gente está fazendo um link. Quinta-feira eu vou até a Brasília, ter uma reunião, para que eu possa ter um distribuidor confiável lá fora, porque o registro fica vinculado a esse distribuidor. Sim. E se ele não for assim uma pessoa que te dê segurança, depois para você quiser mudar um distribuidor, sim, você fica na mão. Então assim, cada país tem sua legislação. Então tem Mercosul, tem Chile, Argentina, Colômbia. Então cada um tem Mas no Mercosul você pode ou não também? Sim, é só ter o representante lá e me distribuindo de acordo com a legislação. É mais fácil essa distribuição aqui do que numa comunidade europeia como a FDA. A FDA nem não é tão ruim. Mas existe também, assim, eu preciso de consumo lá para fazer valer o meu investimento. Esse investimento não é barato, né? Para você tirar uma CE e manter a CE. Você paga para ser vistoriado aqui por uma junta com todos os custos pagos por você e o nível de exigência também tão grande quanto a vigilância. Mas eu preciso de uma resposta lá de fora, de um distribuidor forte disso. Assim, eu acredito que em breve a gente vai estar ampliando o nosso mercado. Eu tenho muito contato com um colega que está em Portugal e tal, e eu já tive até conversas deles assim. Eu já tive reunião com o pessoal para Portugal também, mas eu preciso disso. Há alguém que tenha um bom mercado, um conhecimento, porque não basta ter o Alobone lá. Sim, tem que quem consumir, vai comprar o Alobone? Né? Quem vai conhecer o Alobone? Vou mandar para os Estados Unidos. Quem vai usar o Alobone feito no Brasil? Um produto excelente, mas se eu não tiver formador de opinião tem um certo preconceito, né? Sim, sem dúvidas. Hoje, se eu tivesse feito tudo que eu fiz no início da minha profissão em São Paulo, meu patamar talvez seria um pouco diferente, porque São Paulo é muito mais do que eu. Sim, e até a nível de científico, os pesquisadores, palestrantes. Lá, né? Agora a gente está tentando, porque a gente realmente tem bons profissionais aqui no Rio de Janeiro, né? Pesquisadores.
Mas existe certamente um bairrismo existente. O carioca gosta de ir pra praia enquanto São Paulo Então, trabalha. mas tu acha que rola isso com produto ou em São Paulo? Vamos supor, Hoje tem não, ninguém, porque os sou caras- respeitado. É, Hoje isso que eu não. ia falar, pô. Hoje não, porque eles me conhecem a seriedade do trabalho. Uhum. Mas no início, quem é Márcio Baltazar? Sim. Nunca vi nada É desse bairrista, né, o rapaz. pessoal. Fez ano em Rio de Janeiro. Porra. Entendeu? Tanto que tem uma empresa de enxerto lá em São Paulo que é grande, imensa. Não serve nem pra botar em sopa. É. Entendeu? Pra dar gosto em sopa. É, Mas eu- vende. eu tive algumas experiências ruins, assim, que eu sempre, que essa coisa de terceirizar procedimento cirúrgico, eu sempre foi até quem tá falando de sistema, né? Se eu uso qualquer sistema, eu uso porque, tipo assim, né? É lógico, existe uma variável, uma coisa ou outra, mas eu sempre falo isso. Tendo 3 blocos iniciais, uma chave de instalação, resolve o problema. Então, assim, é, eu falo isso porque, assim, eu usei tanto material e sem resultado. Teve um que eu usei, não vou falar a marca, né? Que eu sei que ele é de Minas. Eu abri, aí me deram, a cirurgia, a loja aberta, membrana afastada, tudo bonitinho. Aí quando eu abri, era como se fosse um pó. Aí eu fui, botei soro, ficou como se fosse uma lama. Aí eu falei assim, ué, como é que eu vou usar isso aqui, cara? Aí eu abri outro, coloquei junto para ver se ficava mais duro, tipo um cimento, sabe? Assim, uma coisa louca. Eu falei assim, não. Aí eu fiquei assim, como eu já estava já com aquilo ali, era o que tinha para hoje. Eu fui, coloquei, terminou a cirurgia, era uma franquia. Falei, cara, eu só perdi o meu tempo, porque não vai ter resultado. Não deu outra. Tipo assim, membrana lá, íntegra, não teve perfuração, nem um pedacinho, tudo forma, bonitinho. Cara, nada, zero. Essa mesma empresa aí que você está falando, eu fui a um congresso logo no início que eu estava fazendo enxerto, e eu parei no stand e falei, eu gosto de enxerto, queria conhecer. Ela falou assim, essa daqui é uma hidroxiapatita sintética. Eu falei assim, a cristalinidade do material é alta, você sabe o tamanho do grão? Ela falou assim, a menina, não, é hidroxiapatita. Eu falei assim, sei que é hidroxiapatita. Já não sabe, esquece. Mas espera aí que eu vou chamar a dona. Aí vem a dona Loura, né? Vem a dona Loura. É essa mesmo. Tudo bem, doutor? Eu falei, tudo bem. Eu falei, então, eu gosto de estudar enxerto. Eu gosto de entender. Esse material, ele é poroso, ele tem alta cristalinidade, baixa. Eu falei assim, não, é hidroxiapatita. Ela falou para mim. Hidroxiapatita. Já vi que não ia a lugar nenhum, né? E ela falou assim, mas vou mostrar uma coisa para o senhor que faz o nosso diferencial. Quero conhecer, né? Ela pegou a caixinha John com uma pinça, pegou um materialzinho, apertou e falou assim, olha só, tá vendo como ele é macio? É isso aí. Eu falei assim, e aí então, ó, vou botar aqui um pouquinho num potezinho, vou botar um pouquinho de soro, ó, eu só em manipular, ó, vira uma pasta. Esse material serve também como uma membrana. Poxa, tá bom, obrigado, tá? Tá bom, querido. E vende. O profissional compra e acha que aquilo ali... Porque o cara não tem conhecimento, não busca conhecimento, né? Se eu botar 2.000, 10.000 pessoas dentro de uma sala para dar uma aula, talvez 10% sabe o que está usando. Os outros 10, os outros 90 não sabem, cara. E não é só na odontologia, não, na área de enxertia, não, em tudo. É muito triste, sabe? Eu lembro da tua aula, a primeira vez que eu vi, eu não lembro onde é que foi, que eu assisti uma aula tua, falando justamente, eu também não tinha noção disso. Justamente de poro, de cristalinidade e tal, aquilo tudo que a tua aula é didática. Aí, assim, eu olhei assim, falei, cara, acho que é por isso. Aí depois, quando eu li o artigo, eu vi, por isso que não funciona, porque assim... Por isso que os outros não funcionam. Aí, assim, ali eu entendi. E aí, vamos para a prática, vamos. Eu comecei, ó, na época foi 2010, 12, 2013, eu lembro, consultório. Eu comecei, eu tinha a clínica, era perto lá da faculdade, e eu e Bia, minha esposa, né, ter trabalhado lá na faculdade um período, tinha muito cliente que buscava a gente para fazer essas coisas. Então, tipo assim, e muita gente lá da estomatologia, que eu fiquei lá um tempo. Então, assim, há muita gente com defeito grande, né, de cisto e tal. E eu falava assim, às vezes com parede, eu falava assim, cara, eu vou tentar fazer aqui e tal, cara. E tu viu o material ficava, cara. E duro, mano. Tipo assim, não é só dentro do seio, porque assim, para as pessoas entenderem que a gente que vamos supor, você vai fresando, né? Quem faz implante, você vai fresando, você vai sentindo que quem já tá, né, já faz isso há muito tempo, você já vai sentindo que que tem resistência que você tá fazendo, ainda mais na maxila. Então assim, você sentia, mas assim, quando você colocava, e assim, em alvéolos também, você via que tinha dureza.
Aí falava assim, cara, hoje o maior que a gente falava, quando a gente começou lá no IF, a gente pegou muito caso assim, começando mesmo, né, do zero, né? Então fazia extração primeiro, aí fazia enxerto de alvéolo e tal, não sei o quê, e a gente via resultado. Então, assim, outra pergunta que eu queria te fazer, que assim, a dificuldade hoje de você alcançar os formadores de opinião com um enxerto bom, né? Aqui no Rio de Janeiro você falou que eu tô aqui pensando assim, todo mundo em plano do TIA, que a gente conhece todo mundo, eu conheço vários que usam o teu produto, mas vários assim, tô falando assim, coordenadores de curso, de pós-graduação e tal, muita gente usa o teu produto. Mas assim, eu conheço também pessoas que não usam e usam esses outros produtos que de repente não tem, vamos colocar assim, um resultado tão bom, né? Você acha que para você conseguir passar a informação do teu produto para esses formadores de opinião, para isso ganhar uma gama maior, você acha que falta o quê? É uma coisa da indústria para o dentista, ou o dentista se colocar numa posição de que, cara, eu vou abrir a minha cabeça para eu entender que isso aqui é melhor para mim ou não? Eu acho, Marco, que quem não, hoje no Rio de Janeiro, que conhece o meu trabalho, o meu produto, que não usa, porque tem algum vínculo com a outra indústria para tirar proveito disso. Entendi. Não justifica. Tá? Se você quiser usar um outro produto de qualidade, ótimo. Não tem nada contra. Pague por isso, né? Pague por isso. Agora, quando não usa, ou porque você tem uma dental, quer vender um produto que você tem na dental e ganha retorno disso, tem professores, coordenadores de curso, você sabe que tem dental envolvida, e aí não usa, ou porque você é speaker de uma indústria de implante, de uma... e que tem um enxerto associado ali, né? Tem um enxerto associado, e sabe que o enxerto muitas vezes não funciona tão bem quanto o meu produto, mas tem obrigado a usar, ou por interesse de um retorno financeiro em cima daquilo. Não justifica, porque a pessoa tem conhecimento. A maioria do Rio de Janeiro hoje, principalmente Rio de Janeiro, quem conhece, sabe o resultado que tem, sabe o produto que é, e sabe o custo-benefício. Para não usar, ou não gosta de mim também, de repente eu não sei, a gente não pode agradar todo mundo. Mas eu acho isso difícil. Você não tem esse perfil de... malvado, né? Malvado, mas assim, mas provavelmente tem um viés envolvido nisso. Tem um viés financeiro de interesses próprios para não usar. Porque assim, financeiramente falando, vou te falar por mim, desses tabajaras assim, vamos colocar assim, eu sempre dividi assim do Alobone. O referência lá era mais ou menos isso, 3 vezes o valor que você faz, e essa galera que vem para mim é isso, lá o referência, você e o Limbo. Essa galera do Limbo, tipo assim, o produto dos caras, tu até falou o valor, pode falar então, 1.000 gramas, 225. Assim, o pessoal vende esse 0,5 do Limbo, tipo assim, 100 e poucos, 180, 190, 200. Isso aí justifica, né? Não justifica. Se for preço, tô falando assim, o cara que tem uma rede de clínicas que vai, eu vou sentar, vou comprar bastante, mas mesmo assim não Ele entende que lá na reentrada ele vai perder mais do que gastar R$20, porque ele vai ter que refazer. E vai ter perder problema implante, depois, vai né? ter problema, vai ter recorrência. Aí foi um exemplo disso que hoje me troca Assim, a gente por pode nada. processar nesses casos? Não, o paciente não sabe. O paciente sabe de nada, cara. E esse é um problema. Vamos supor, a gente estava conversando. O consultório. Vamos supor, a gente estava até conversando aqui antes de a gente entrar aqui. É a questão dos implantes zigomáticos, né? Tipo assim, a grande maioria dos implantes hoje que a gente opera, zigoma, é de insucesso de elevação de seio maxilar. E aí, tipo assim, se você for pesquisar, que tipo que você fez com quem? Porque também tem isso, plano dontista, ainda mais assim, vamos supor, aqui na Ilha do Governador, que a gente grava aqui na ilha. A gente conhece quem faz implante, entendeu? E aí acaba que você sabe quem usa o que e o que. E aí você já sabe que tipo assim, não foi uma fatalidade, porque ninguém é o bonzão que sempre dá certo, né? Sim, mas, tipo assim, você vê se o cara usa um produto de qualidade ou não. Isso é determinante, né? E é bom o jovem saber disso. Mas fala um pouco disso, assim. O cara que está começando agora. Vou voltar lá atrás no nosso tempo da Vila da Penha. Tu vai lembrar. De dentista lá da galera do Melo, tinha você e o Duda, lembra? Primo da Lua? Lembro. Eram os 2 dentistas que tinham ali da galera. Sim. Tipo assim, pra própria galera ali do clube, tu já era o careiro, pô. O nego era o Duda. O consultório do Duda era aqui na ilha, aqui do lado do União da Ilha. O nego saia lá da Vila da Penha e vinha aqui. Eu vim aqui uma vez tratar canal com o Duda. Então, assim, o que você fala pro cara que tá saindo da faculdade,
cara que, tipo assim, a importância de trabalhar com bons produtos, ter referência, né? Fala um pouco disso. Eu acho que assim, toda vez que você vai oferecer um tratamento, não tem mágica. Desde o anestésico que tu toma, ou você aplica uma anestesia num paciente, ele tem lipotímia, porque tem anestésico aí que tu usa, porra, o cara fica tonto com uma aplicação, porra, e é de marca boa. Assim, não tem segredo. Eu acho que toda vez que a gente vai procurar usar um produto, tem que ter algo de científico atrás disso, né? O poder da indústria é muito forte, né? Se você for perguntar lá, se você chegar, por que você usa esse anestésico, por que você usa esse enxerto, ou esse implante, ou essa resina, talvez 80% vai falar porque eu aprendi no curso que eu fiz. Fiz a especialização com marca e uso. Mas não sabe que um exemplo que o Ricardo X lá, ele trabalha num curso que ele é apoiado por uma empresa que tem uma qualidade de produto ruim. Aquela empresa dá benefício para ele. E isso, você aprende usando aquilo ali no curso, você faz às vezes uma cirurgia de um seio, você termina o curso e não vê a reentrada, porque vem outra empresa, vem outro curso, tem 9 meses depois, vem outros alunos para ver a reentrada e não funcionou pouca coisa. Então você acaba não vendo, aí você vai usar no seu consultório, aí você vai sofrer. E aí você vai começar a entender porque vai sofrer na própria pele. Então, assim, tudo que a gente for usar no próximo, no ser humano, acho que tem que ter um fundamento, tem que ter uma boa qualidade a nível de pesquisa, história. E o representante vai lá, ele vai te prometer um mundo de fundos. Tudo é ótimo, entendeu? Ele quer vender, né? Aí já chega lá e fala assim, o doutor fulano usa, mas o doutor fulano está sendo comprado pela indústria. Eu conheço profissionais aqui no Rio de Janeiro, de renome, já falaram por vários materiais de enxerto, mas fala assim, pô, você está usando isso, cara? Você está falando isso aí, desse material? Sabe que não funciona, cara. O cara está te dando 5 mil por palestra que você dá? Cara, aí eu não tenho, eu sou meio direto nesse. Eu não compro ninguém. E tu tem essa fama, tu sabe disso, Eu né? não compro Tu sabe ninguém. disso. Tu sabe que eu não compro ninguém. Não, eu sei disso. Eu E, não tipo tenho assim, coragem de comprar ninguém, forçar ninguém a usar meu produto e dar benefício. Meu irmão, e a classe isso, sabe, tá se ferrando. não, e a classe sabe disso, porque tipo assim, isso. todo mundo fala que é o máximo de jogo. Mas é ruim de jogo. Tá certo. Quer Tá apoio errado, no né? curso? Eu vou te ajudar teu curso. Eu vou dar material para tu operar um paciente, vou lá dar aula, vou dar evidência científica, vou dar ajuda. Precisar, quero fazer uma cirurgia demonstrativa, toma material. Agora, eu não vou te dar R$ 1.000 por mês para usar meu produto. Então, eu não preciso disso. Né, entre aspas, né? Lógico que eu tenho que ajudar, mas eu ajudo de outra forma, eu não compro, porque eu tenho qualidade. Eu demorei 20 anos para botar um produto no mercado, eu sei que eu passei, eu sei a qualidade do produto que eu tenho, base científica, quantidade de artigos que eu tenho publicado. Então, assim, eu não preciso corromper ninguém para usar meu produto. A qualidade já fala por si mesmo. O meu custo-benefício hoje que eu ofereço aos profissionais que trabalham com o meu enxerto já garante o resultado dele a longo prazo. Vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Você... Não posso dizer. Você tem... Pera, eu vou cortar. Interessante de falar. Não, eu tinha a pergunta feita. Peraí. Então volta. Você tem alguma coisa para dizer pro aluno, pro estudante de odontologia, ou pra pessoa já formada que quer ir para essa área de pesquisa de produto, pesquisa de substância, criação de produto, tentar lançar um produto no mercado? O que você fala para uma pessoa que tem essa mesma ideia de carreira que você criou? Empreender, né, cara? Assim, empreendedorismo na odontologia, acho que o dentista é um empreendedor. Por si só, porque ele tem que saber, sabe, montar um consultório, saber compra de material, ele tem que saber o próprio equipamento, ele tem que fazer a manutenção, ele uma mangueira que estoura, fazer um marketing pessoal. Então, o dentista ele vai ter que sempre que ir empreendendo para ter seu negócio. Agora, a nível assim de produto, eu acho que todo empreendedorismo vem da necessidade do uso de algo. Eu sempre fui meio doido, assim, de pra frente, né, de pesquisa, assim. Porque podiam ter inventado isso. Eu já tive várias ideias boas, mas eu não tenho tempo de exercê-las. Não fora da odontologia mesmo. Primeira coisa, assim, é brainstorm, tempestade de ideias. Estamos aqui batendo um papo, o Marco falou aqui de um produto que isso eu sei que não vai funcionar. Pela minha expertise, assim, de biomateriais, engenharia de materiais, não tem como desenvolver um produto hoje
para se transformar em osso numa base de uma espuma, uma gelatina, de um gel. Não funciona. Mas eu sei que vai dar tiro no pé lá na frente. A interação da engenharia com a biologia tem que existir. O engenheiro tem a ideia. O engenheiro tem a ideia. O médico, o dentista, o neurocirurgião que vem aqui, ele tem a parte biológica. Não adianta você ter uma ideia, o engenheiro ter a ideia e achar que aquela célula vai responder de tal forma. Não. Não adianta o dentista querer um bloco sintético e achar que vai dar resultado para todos os lados. Eu desenvolvi um bloco sintético. Funcionou no rato, que é uma maravilha. Eu tenho paciente, um fraturou, outro não funciona na mão de todo mundo. Eu fiz alguns já. Não usei, não botei para o mercado, porque eu sei que aquilo vai ser dependente de cirurgião. E aquilo pode queimar o nome da minha empresa. Não é só dinheiro. Eu não vivo só um dia, eu vivo com o dinheiro, eu não vivo pelo dinheiro. Então, assim, se eu botar no mercado, eu vou vender, cara. Como muitas empresas aí vendem, não funciona. Não vai funcionar. Para tu aumentar a resistência, tem que aumentar a cristalinidade. Aumentando a cristalinidade, não reabsorve. Para deixar ele mais poroso para entrar a célula dentro, fica frágil. Na hora que tu aperta, fratura. Então, assim, existe outras possibilidades de desenvolver isso. Mas não é por esse caminho. Então, assim, sempre vem o que o mercado está precisando hoje. Uma ideia, você fala, eu fui tentar comprar isso, não achei. Igual o meu PTFE, que o pessoal usa aquele... Fechar o orifício. Que tem o orifíciozinho, botar para sobre implante, o pessoal usa a venda junta, aquela roxinha, botar em cano de pia para não vazar, antes venda junta, tira aquilo com a mão, faz uma bolinha e joga ele dentro. Quantidade de bactéria, bota ele dentro, quando abre, é um fedor danado. Eu fiz um já pré-fabricado, todo cortadinho, já limpo. Assim, veio da ideia da necessidade. Sim. Virou e vende bem. Muita coisa, porque quem usa nunca mais deixa de usar aquilo, cara. Não tem como eu mandar a secretária fazer uma bolinha na mão. Pode ser mais barato, mas não existe. Então, isso era um gap no mercado que existia. Então você tem essa recomendação assim para o... Porque é uma coisa que eu não vejo o pessoal muito falando, até mesmo na faculdade. Ninguém fala que, eu quero pro meio de pesquisa. Eu quero para essa área de criação de novos produtos. Ninguém fala isso. O Gabriel fala muito isso. E o Taizinho também, né? Bastazini Filho falou aqui pra gente também. A grande maioria das pessoas hoje que estão entrando na faculdade de odontologia querem trabalhar com harmonização facial. É só isso. Então, tipo assim, isso aí eu acho que, pra você, eu acho que é algum sinal que, né, cara, se eu tiver condição de desenvolver um produto para essa área, eu acredito por isso que eu já fui para essa área. Estou registrando agora um produto de bioestimulador de colágeno na base de oxopatia, que é a área que eu entendo. Mas voltando àquela pergunta, você acha que é uma boa para o estudante visar nesse tipo de carreira? Tipo, porque eu não vejo muita pessoas falando disso, sabe? Acho que é moda, né? Você acha que é A gente passa toda profissão vai passar por isso, por fase de... No início o boom era o que? Era a ortodontia, depois veio a implantodontia, né? Agora vem a harmonização. São brechas que acabam aparecendo para aumentar o resultado. Para um mercado que é saturado. Financeiro da área. Assim. Então, hoje os profissionais veem que tem um retorno financeiro fazendo harmonização. A minha opinião, acho que é um complemento da odontologia. Márcio, se eu tivesse que começar uma profissão lá atrás, fazer uma graduação pensando só em harmonização, eu iria fazer medicina, porque abre meu leque de trabalho fazendo a medicina, não ia fazer só o rosto. Então, assim, se eu penso em fazer harmonização antes de ir na faculdade, eu vou fazer medicina. Se eu já estou na faculdade, né, eu vou conhecer todas as especialidades clínicas, vou ter que entender alguma coisa, me apaixonei por harmonização, que vai trabalhar com harmonização de maneira responsável. Né, igual prótese, hoje com essa lente de contato que eu faço sem nem indicação, eu não faço. Desgasta a dente à toa, né? Se bater no meu consultório, dá para fazer? Dá. E não é indicado, não vou fazer só por estética. Não faço, cara. Perco paciente. Eu acho que tudo tem sua indicação, tudo assim, sua limitação. Aí o dinheiro não vai pagar minha noite de sono. Desgastar um dente isto bonito que um alinhador vai alinhar e fazer um clareamento resolve aquele paciente. Por uma faceta só por dinheiro, fazendo de molar, é financeiro, entendeu? Eu não faria isso. Mas tem profissionais que fazem. Mas cada um sabe o que está plantando. E a harmonização veio para preencher, cara. Eu acho que é um a mais, né, um complemento da odontologia. Eu acho que tem que ser o complemento, mas tem gente que quer fazer só a harmonização facial. Que faça, que aprimore, que seja melhor no que faça, que saiba fazer, saiba reverter.
sabe os riscos e sabe assumir a sua responsabilidade. Porque o problema, eu acho que, assim, né, ainda quando eu permeava lá na política classista, eu era um crítico da forma que a harmonização facial estava indo, sem ser especialidade odontológica, do pessoal usar, treinar pessoas com 3 dias. Acho melhor parar. Dá um toque nele lá. Fala pra ele, meu amigo. A gente está quase terminando. Daqui a pouco a gente vai terminar. Porque isso que eu tô É a te broca falando. do implante. Isso que eu tô te falando, cara, é uma parada que ninguém fala. Mas é porque é difícil, meu filho. Eu não vou falar aqui no podcast. É que os professores não o que ele falam fez, isso. olha só, o que ele fez É difícil pra foi caceta. muito, muito difícil. Primeiro, Mas, por exemplo, tem dentistas que trabalham com você no Osteocon, ou não? não, cara, não tem. Ele desenvolveu um produto e lá é uma indústria que vende, que produz o que ele criou e faz. Então, assim, não é tão simples você, primeiro, ter uma linha de pesquisa que ele teve. Né? Não vou falar sorte, foi competência dele ter desenvolvido ali um produto que ele viu que era comercial e que... Mas, sei lá, se um candango chegar na sua empresa com um produto que você fala assim, cara, isso aqui pode dar certo. Vocês implementam uma pessoa dessa na empresa? Posso, é isso que eu posso essa que é a colocar minha lá dúvida dentro. aqui. Só perguntando mesmo pra Antes ti. de ter o Alubone, o cara da SS White queria que eu botasse lá dentro da SS White o Alubone de eu ter meu registro, né? Aham. Mas queria me dar 15% só da venda. Ah, não, aí não. E você foi persistente, né, cara, e teve sucesso, isso é uma coisa legal. E, tipo assim, o caminho mais fácil... Eu teria vendido com a tese, Marco. Eu tive uma proposta de venda da empresa sem ter empresa. Tinha um aluno meu que ele tinha um primo que ele tinha uma chamada Total Wine de vinho. Era um investidor. Um aluno meu de mestrado lá do Espírito Santo. E aí ele falou, pô, meu primo quer conversar contigo. Falei pra ele do teu projeto, não tinha nada, só tinha a minha dissertação defendida com resultado bom. E que eu ia começar a fazer o produto. E aí o rapaz veio, ó, eu quero comprar a tua patente. Eu quero comprar a minha patente. Eu vou montar essa empresa, a gente vai levar, vai exportar, eu vou explodir. E aí me ofereceu na época 5 milhões de reais. Eu, dentista. Cara, podia ter vendido. Qualquer um ia vender ali. Aí eu conversei com a minha esposa e falei assim, ó, tive uma proposta de venda. Mas eu acredito no produto. Eu falei assim, eu acredito no produto. Acho que vai dar certo isso aqui. Eu acho que isso aqui vai lá na frente, vai dar resultado, porque o produto é bom. Ela falou assim, faz o que tu quiser. Não vende. Fiquei uma semana sem dormir. Imagina em dormir, isso aí. em 2008, 5 milhões de reais. Isso é muito mais dinheiro. Isso daí vezes o quê? 1,6? Não, valor? mais. Mais? Então vamos voltar. Pior que agora, eu não lembro o que eu estava falando. Essa mão da boca, eu não lembro o que eu estava falando. E vamos buscar então outro assunto, porque eu não lembro o que eu estava falando. Você tá falando de Do empreendedorismo na universidade, né? Que eu acho que ele perguntou. Você Ele estava perguntou. falando agora pra eu... Os alunos empreenderem, eu acho que tem que ter ideia, né, cara? A ideia começa às vezes num bar, né? Na cadeira de um bar, são as melhores ideias e a Então, partir daí... eu vou entrar nessa pergunta aí. Tu Minha outra responde. pergunta aí que eu corto e você vai. Não, então. Já tá no final do episódio também, ou já tá com 1 hora, eu acho que já. Eu acho que poderia o que fazer para estimular, né, esses novos alunos Pergunta Eu vou isso. falar assim, o que a gente pode fazer? Deixa eu perguntar então. Você quer falar? não, tá. Então, assim, Márcio, mas o que você acha assim que você poderia deixar assim para estimular esses jovens que estão começando agora na profissão, né? A gente sabe que a odontologia passa por momentos difíceis, né? Muita universidade, muita faculdade de odontologia aqui no Rio de Janeiro, então é muita faculdade. São muitos profissionais que são colocados aí nas ruas aí de 6 em 6 meses, profissionais mal formados. Eu tive a oportunidade de ter alguns assim que chegaram depois da pandemia lá no curso, um colega que não sabia anestesiar. Sim. Então assim, que dica que você dá para esse pessoal assim que está começando, quer empreender, tem essa veia para empreender, que você é um exemplo dentro assim, não só da odontologia fluminense, mas da odontologia nacional, de empreender, de pegar e falar assim, não, eu vou desenvolver isso aqui, vai dar certo, e você foi lá e conseguiu. O que uma palavra que você deixa para essa juventude aí? Eu acho que, assim, o fato de empreender vem da parte, assim, de inovar. O que não existe hoje na minha necessidade clínica, um exemplo, no meu dia a dia, do consultório.
Então, assim, dentro da limitação, do desafio, ó, eu estou usando um produto aqui para justificar a ausência de um material específico para isso. Então, acho que o desejo de despertar algo assim que falta no dia a dia do seu consultório é o caminho para você pensar em empreender. Então, você tem que ter uma necessidade. Não adianta ter ideia mirabolante, que eu falo que a engenharia sempre vai ter que andar junto com a biologia. Sempre antecipar. Né? Eu vou desenvolver aqui um bloco prototipado para cada paciente que vai ser escaneado. Tá bom, vamos desenvolver isso tudo. Como é que eu vou botar isso para venda daqui a 3 anos de registro? Porque cada bloco de cada paciente que vai receber esse bloco tem que ser específico. Então, Sim. é individualizado. Como é que eu esterilizo isso? Radiação gama. O custo de uma radiação gama mínima, hoje em dia, para um pacote, costuma dar lá 6, 7 mil reais. E aí você vai juntar 10 pacientes que pode pagar um protótipo de um osso. Qual o custo disso final para o paciente de investimento? Quantos vão poder pagar isso? Será que isso vai ser viável? Assim, eu já estou pensando lá na frente. Tá? De ou desenvolver um material de obturar, fazer obturação de endo à base de um cimento associado a uma hidroxabatita, que você pode se tornar autopolimerizável, que tem uma adesão à dentina lá dentro de uma maneira eficaz que não penetre bactéria e dê resultado. Isso é viável. Eu não preciso de uma gama de esterilização, é só eu desenvolver o produto. Pesquisar, eu tenho que estudar a parte de resina, de hidroxabatita, associar, ver como é que é a melhor maneira de introduzir, como é que vai polimerizar. Aí isso já é viável. Aí isso é um caminho, já tem a ideia, já é um caminho. Então, a partir disso, eu vou, sim, começar o estudo. Né? Vai para engenharia, ou vai para a empresa de resina, fala, vamos desenvolver, a ideia está aqui. E ter cuidado, assim, porque faz ideias, né? Assim, o mais difícil não é, às vezes, desenvolver, é a ideia que você tem. E você falar isso para alguém, essa outra pessoa usar isso e vai te passar a perna. O mercado é assim. Eu já tive assim, falando de brainstorm, eu pensei, por quê? Vamos pensar em plano de saúde. Plano de saúde é caro hoje em dia, né, para você ter um plano de saúde. Quanto é que um plano de saúde paga uma consulta médica para um médico? 50, 60 reais, 70 reais, 80 reais. A consulta médica. Ótimo, você tem. Se você fizer um plano de saúde, lá o coach, eu tive essa ideia lá atrás, há mais de 5 anos atrás. Fazendo um convênio, uma associação, vai lá no Braustein, no Sérgio Franco, e fala assim, quanto é que você cobra um exame de sangue, um hemograma completo? Quanto é que tu paga para o plano, para 1.000? Vai falar assim, 8 reais. Legal. E se um associado do meu plano popular quiser fazer aqui, ele vai pagar 40% mais caro que isso que tu faz pela 1.000. Ele vai pagar 12 reais. Você faria em dinheiro? Sim. O Hélio Franco está ganhando, o Sérgio Franco está ganhando. E o paciente está ganhando, que ele vai fazer 12 reais um hemograma completo. E aí ele vai pagar para você, que é o gestor disso, uma mensalidade de 150 reais, 200 reais, para ele ser associado ao Plano Popular de Saúde, que tem convênio com todos os hospitais. Quanto é que paga uma internação? A 1.000 paga internação aqui no Hospital de Irajá, sei lá, que é particular. A 1.000 me paga 300 reais por dia. Tá bom. O pessoal do meu plano vai te pagar 420, 40% a mais em dinheiro. Ou em cartão, como você queira. Ele é associado a mim e o paciente você vai pagar mediante uso. Justo, o cara está ganhando mais, todo mundo ganha, o paciente ganha para pagar 200 reais no plano. E na realidade isso é uma coisa muito, assim, muito palpável, porque hoje em dia, porque que acontece? Hoje em dia as pessoas cada vez
perdem empregos formais, que a grande Sim. maioria são pessoas que têm plano de Claro. saúde por causa do emprego, né? Uber. Uma quantidade de gente de Uber aí trabalhando, que não tem dinheiro. É palpável. Entendeu? E eu acho que o mercado vai ser. O meu pensamento é um pouco diferente, mas é nessa linha aí. Eu acho que vai ser Então, isso assim, aí. é um negócio justo, que vai ser altamente rentável para você, que tu vai fazer só o link, tu vai só emitir as carteiras, ver essa parte de gestão, os convênios que você consegue fazer, né, para a pessoa poder usar o né, ultrassom, quando tem uma tomografia, que a Mil paga, o melhor plano de você é R$200, o paciente vai pagar 280 vindo aqui. Eles estão ganhando 40% a mais, cara. Sim. Vai agendar, vai pagar a vista para ele, não vai esperar glosar, que não vai glosar, que vai para provar. Sim. E todo mundo vai conseguir. Eu precisei fazer uma tomografia, porra, eu consigo pagar 280. Não preciso pagar 1.700 no plano de saúde para ter direito a uma tomografia. Tu faz uma tomografia. Quanto é a última vez que tu fez tomografia? Aí eu fazia direto com a do câncer, mas eu não. Há muito Entendeu? tempo que eu já não faço. Então, assim, um exemplo. É viada. Agora, eu fui falar isso para uma pessoa, ela já está tocando lá atrás. Ela já está tentando fazer. Mas, assim, não sei se andou, mas tem que se pegar um foco para fazer, chama um cara que tem a capital para investir. Meu irmão, pega um marketing bom, Sim. negócio sério, procura primeiro ver a viabilidade junto aos hospitais, ó. BPS, inventa um nome, Sim. eu sou sócio, tá bom, entra como particular, cara. Só que ele vai pagar 40% mais que pagaria um convênio. Tá ganhando mais do que o convênio. Sim. Entendeu? Para os caras, você É imagina. uma opção. Tem um faturamento tanto para o convênio, tu vai faturar 40% a mais para a empresa que não quer isso. Sim. Entendeu? E tudo em dinheiro, na hora. Quantas pessoas vão ter acesso aos hospitais para isso? Só quando provar que faz parte daquele plano, já ganha. Mas tu fala uma coisa aí, brainstorm. Eu acho que o dentista tem, ele se afasta um pouco disso, porque ele tem aquela visão muito, aquela coisa de consultório, né, de profissional Não são liberal, todos, né, né? Marco, assim, que tem esse viés assim, de empreender. Muitos não. Tem gente que nasceu para pesquisar, produzir artigo científico e está feliz com isso. Sim. Tem gente que vai trabalhar com clínica popular, vai Mas sabia que eu empreender. sinto falta, tipo assim, desse incentivo do pessoal de trabalhar no meio acadêmico? Eu vejo que Não, não o é que acontece? Na incentivado. realidade, não foi falta de incentivo. A minha geração foi uma geração que todo mundo, que não era só especialização. As pessoas já que tinham que fazer mestrado, fazer doutorado. Eu sempre fui um crítico isso aí, porque o cara pesquisa. Uma vez até um aluno nosso lá do IFE lá, por causa até de questão política e tal, que a gente não entra nesses assuntos aqui, mas só para ele foi lá, se formou na FRJ, aí ele tinha bolsa de estudo lá, não sei nem como é que é isso, lá no fundão, lá na graduação. Aí ele saiu, aí ele terminou a graduação, ele conseguiu lá alguma coisa lá que ele ganhava, ele era do Nordeste, estava aqui. E aí ele entrou num negócio lá de bolsa, não sei do que. Aí quando ele foi lá estudar com a gente lá no IFE. Aí gostava de implante e tal, não sei o quê. Uma hora para outra ele acabou o curso, ele sumiu. Geralmente os alunos ficavam lá, né, participavam e tal. Ele sumiu. Aí passou uns 6 meses, eu vi no Facebook mestrado e não sei o que, na Unicamp e tá, ele ficou lá. Aí depois, doutorado, não sei o que. E aí, era uma discussão política, eu falei assim, cara, olha só, você está fazendo mestrado e doutorado, e você está falando, eu quero saber o que você estudou. Aí ele ficou meio assim, eu falei assim, eu não quero te constranger não, mas você coloca aqui qual foi o tema da tua dissertação, e a tua tese de doutorado, só coloca aqui para a gente saber o que você estudou. Mas por que eu falei isso? Porque tem muita gente que estuda coisas que não vai ter aplicabilidade nenhuma. O cara está ali, foi o que você falou, assim, é fazedor de artigo, o cara quer para dar aula, para fazer currículo, para conseguir alguma coisa, né? Então, assim, que é diferente do que a gente está conversando aqui, do cara ser empreendedor, do cara estar desenvolvendo coisas para o bem da sociedade, né? Com fim. Sim. Né? Isso. Que foi o que você fez, né? Cara, assim, eu sou muito crítico a esse negócio de fechar, porque como eu sou um cara da prática, né? Tipo assim, eu fui dar aula porque eu era um bom clínico. Em determinado momento as pessoas viram que eu era um bom clínico, um cara que operava direitinho, e falaram assim, pô, chama esse cara para dentro, que esse cara aqui na equipe vai ser útil, entendeu? Sim. Então, assim, mas por quê? Aplicabilidade. Né? E é o que, assim, os estudos, né? O cara está estudando, o cara tem que ter um fim, cara. Né? Eu acho que tem que ter um objetivo, né? Muitas vezes você vê realmente trabalhos que são feitos só para formar, que também é um mercado, né, cara? Esse mercado de formação, de mestre, doutor, é um mercado hoje em dia.
Muitas vezes vende sonhos para o aluno que quer ser mestre, acha que vai se diferenciar. E às vezes não, faz lá uma tese, uma dissertação que realmente não tem nenhuma implicação relevante, só para dizer que é mestre, doutor, para dar aula ou não. Hoje em dia o mercado universitário está querendo pagar tudo por hora a aula. É um mercado cada vez mais promíscuo, aumentando o número de universidades aí. Com quem é preceptor, não tem esse negócio, sabe disso? Esse negócio de preceptor. Agora, assim, tem universidades que não querem te contratar mais como professor, eles te contratam como preceptor, porque acho que a legislação se pode pagar um valor muito menor, entendeu? Tipo assim, Aí interfere na qualidade de formação final, né? A gente teve bons professores lá no Unigran Rio. Sim, sabe, é ótimo. Hoje em dia, não sei como está lá, acho que... Não mudou, porque assim, até vou fazer um merchan aqui, grátis, porque é nosso amigo Edson Jorge, ele foi lá para a Uniswan, né? Ele começou o curso aqui na Suan, e eu, quando o Gabriel quis fazer odonto, eu queria que ele estudasse lá em Caxias, né? Eu e a mãe estudamos lá e tal, fomos muito bem formados, e quando eu entrei em contato lá, eu entrei em contato até com a professora Nadir, ela está morando nos Estados Unidos, ela falou, não, meu filho, a gente já vendeu, não tem mais nada lá não e tal. Aí eu falando com o Bastazini e Filho, ele falou, cara, vê com o Edson, lá na Uniswan, porque foi uma galera lá de Caxias, está lá com o Edson lá na Uniswan dando aula. Então, assim, eu quis que ele fosse para lá, porque, assim, foi assim, a gente teve uma boa formação, entendeu? E ele tá lá porque é uma boa formação. Estou fazendo aqui merchan, primeiro que o Edson é um irmão nosso e ele está lá na universidade que está sendo montada ali para se ter um bom curso de odontologia, entendeu? Então, assim... Já faz diferencial, né? Porque tem umas que são parque da Disney, né? Tu olha assim, que são lindas, que tem tudo. Sim, que a minha filha está fazendo medicina, então eu fui conhecer algumas universidades. Tem uma que é o parque da Disney, né? Então assim, cara, que legal, tudo simulador. Eu falei, e a vida real, onde é que é, né? Como é que funciona isso? Mas e a nossa profissão é ser humano, né, cara? A gente cuida do ser humano. 100% prático. Odontologia. Hoje ela está na Souza Marques, que é uma das particulares melhores que tem. Eu tenho um amigo, medicina. Felipe, também um abraço para ele, é estudante lá. E está feliz, então, eu estou feliz pela formação dela. Tem que ser para empresário tem que ser um bom ser humano, né? Que eu falo assim, né? Sim, tem. Não adianta fazer só por dinheiro, que eu acho que... porque aí o cara não tem sucesso, que vai chegar um momento da vida que o cara vai chegar e o cara vai chegar num patamar, eu vou te falar assim, né? A minha história foi assim, eu não comecei odontologia e consegui logo dinheiro, até porque você deve lembrar disso, né? A gente casou muito cedo, esse aqui nasceu, a gente estava na integrada. Então, assim, a gente lutou, eu e Ana Beatriz, ela lá, depois mestrado e tal. Foi uma luta tão grande pra gente chegar num patamar hoje que eu consigo viver, tocar minha vida bem, criar meus filhos bem, né? E, tipo assim, às vezes, como essa molecada é toda imediatista, eu acho que eles não querem passar por esse processo, né? Eu acho que é por isso a Hoff também nessa história. Porque criou-se aquela coisa, aquele glamour que tinha na implantodontia na minha época, né? Eu era professor de implantodontia. Tipo assim, eu lembro que a molecada lá falava, quem tem dinheiro aí é o Guará. Aí o Demar, essa cara de maluco aí, mas ele tem dinheiro, entendeu? O pessoal falava de você, porque assim, era um exemplo de pessoas bem-sucedidas. De retorno, né? Como era também lá o Homero, lembra o Homero? Lembra do Homero, que fazia ortodontia lá em Caxias, Homero Meirelles? Tipo assim, ele era um cara também que todo mundo, assim, né? Admirava a quantidade de pacientes que ele atendia, era um cara muito requisitado, né? E hoje em dia não, hoje em dia é Instagram. Você já reparou isso? Que hoje em dia as pessoas, ao invés de conhecer, vamos supor, até o Alobone mesmo, né? Ao invés de tentar conhecer, ler, o pessoal vai na rede social e aí entra esse negócio, pega esses enxertos aí, mequetrefe, que os caras fazem. Renomado, o rapaz ele cobra 20 mil para fazer um artigo para você, 30 mil. Professores renomados cobram. Sim, disso? sei. Quer que eu escreva um artigo com o teu produto? É 30 mil. Aí bate no tijolo aqui, bate e volta, irmão. Não preciso de você. É o meu público. Em congresso, eu já tive uma visita de um cara da USP. Tudo bem, eu sou professor, eu responsável, não me conhecia, né? Que eu era do Rio, né? Eu posso fazer uma pesquisa sobre o seu produto, se você quiser. Eu alimentei, falei, mesmo? Custa uma pesquisa dessa? Uns 30 mil reais. Essa é uma formação. Sou professor clínico. Eu boto o seu produto com resultado. Não precisa que você não precisa que você faça a pesquisa para mim. Eu faço a minha pesquisa. Eu sou mestre, doutor, engenheiro de materiais. Você não deve saber 1% do que eu sei. Vai falar o quê? Entendeu?
Então, assim, se é uma loura dessa aí que não tem informação, faz um trabalho aí pra mim pra eu publicar. E publica. Eu sempre falo assim nas palestras que eu dou, mídia social não é ciência, né? O pessoal acha que publicação no Instagram, Facebook, o cara posta um caso mirabolante, vão ser todos os casos que você acha que é capaz de fazer igual o cara, não é. O melhor material é aquele que é previsível, reprodutível na mão de todos. Não na mão só do Márcio. Sim. Então tem que ser reprodutivo na mão de todo mundo. Se for reprodutivo na mão de todo mundo, é um bom material. Se for só na de um, de dois, que só os papas, né? A gente tinha, hoje em dia tá menor. Deu uma dissipada, né, mas cara? a gente tinha os papas, né? Que assim, só funciona na mão dele. Aumento vertical de rebordo, Sim. lindo, coisa. Poucos têm condição de fazer. Passando a ser reprodutivo. Isso daí tem que ser factível, assim, tem que ser passado pro pessoal mais novo, que eles têm que se aperfeiçoar. Tem dificuldade, vai fazer um curso de prótese, vai fazer um curso de implante, ou de Hoff. Seja o melhor no que tu faça, mas com cautela, respeitando o próximo. A gente tem que deixar para os futuros dentistas, né? Formadores de opiniões, trabalhar de uma maneira mais limpa, né? E que essa molecada estude, né? Porque eu vou te falar. Eu vou te ser Querem sincero. tudo Né? fácil, eles querem tudo já mastigado, né? Muito. E eu sinceramente... E já tem, né? Já tem. Porque hoje em dia chega a gente tem fácil, acesso, né? cara. Eu falei isso aqui outro dia. Eu lembro que eu gostava muito de cirurgia. E não tinha internet na época. O que eu fazia? Às vezes eu achei uma época um site de uns indianos. Os caras faziam cirurgia, uns indianos. Só que, assim, demorava muito a baixar o vídeo, mas muito. Aí, lembra que era internet de escada? Né? Eu botava de noite, tipo meia-noite, que aí virava, lembra? Aí eu ficava lá cheio de sono, esperando da meia-noite, aí, porque meu pai não deixava. Aí eu colocava para eu poder ver o vídeo de manhã e às vezes nem ia o vídeo todo, entendeu? Então, assim, o acesso à informação era muito difícil, cara. Sim. E aí, assim, era na faculdade, eram pessoas que você se espelhava, que você buscava ali, né? Assim, eu na Implantodontia, eu agradeço muito. Assim, você foi um cara que me inspirou. A gente não teve contato de curso junto, né? Tal, mas você foi um cara que me inspirou. Eu agradeço muito ao pessoal lá da INCO, né? Sim, assim, eu sou muito Cavalcante, eu ainda estava lá na minha época, mas eu quase não tinha contato. Eu tive muito contato com o professor Erval, mais o Erval. São excelentes profissionais. Tipo assim, e eu tive a sorte de cair nas graças do professor Erval, né? O professor Erval também, o pessoal, né? Ele é meio sisudo e tal, o pessoal... Eu falo que ele é homem, eu falei assim, quando eu vi o jeito dele, eu falei assim, meu irmão, esse cara aqui que eu tenho que colar. E ele foi um cara que me ajudou muito, assim, um cara muito sério. Então, assim, a gente buscar referências, né, cara? Né? Boas referências. Por um acaso você teve boas referências. E tá colhendo que, graças a Deus, você plantou lá atrás. Márcio, eu queria te agradecer muito ter vindo aqui. Eu tô desde o primeiro episódio falando, né? Tipo assim, a gente está num horário aqui até alternativo para te receber. Obrigado. Porque assim, eu tenho uma demanda de trabalho que eu não posso parar, mas assim, eu falei, não, eu vou tirar um dia, porque eu quero que traga uma inspiração, assim, esse projeto, a gente foi o que eu te falei, é levar informação, uma informação de qualidade, uma informação real. Porque, tipo assim, é o que você falou. Você vai chegar uma empresa aqui, fala assim, querido, ó, você tá. Agora não, podcast ninguém vê, mas daqui, se Deus quiser, daqui mais um tempo, pessoas relevantes passarem por aqui, a gente tiver um alcance. Assim, eu não quero vir aqui que uma empresa fale, fala com esse cara aqui, mas porque esse cara aqui é speaker da empresa, ou um cara que tá. Não. Pode ser um cara que vai trazer aqui uma informação que não é real, e a gente quer, assim. No objetivo. O papo reto mesmo, né? De profissionais que viveram isso aqui, né? Tipo assim, a tua história, como você contou aqui, é uma história assim de dar incentivo para essa garotada, né? Que nada é fácil, mas que se você tiver um objetivo, uma forma de trabalhar, ser honesto, né? Foi o que você falou, né? Você pensar no próximo e ter empatia com o próximo, você vai ter sucesso, né? Então, eu queria te agradecer muito. Eu falei contigo, né? Assim, você apoiando a gente aqui, você como é um apoiador aqui do projeto, é o que a gente fala, não é um apoiador só financeiro, não, é um apoiador mesmo de acreditar que a gente pode fazer coisas boas na odontologia. Eu acredito que a gente está aqui num caminho bom. No início, mas que a gente vai alcançar aí os nossos objetivos. Tá bom, meu irmão? A semente é bonita, né? Então, assim, eu também conheço vocês há bastante tempo e falar que o caminho que vocês estão escolhendo trilhar sempre foi o caminho do bem, né? Independente de profissão ou não. Então, acho que assim, você botando essas sementes hoje,
Não tem dúvida que lá na frente vocês vão colher, já colhem, né, resultados. Você tem uma linda família, uma linda profissão, os filhos do bem. Eu acho que só isso daí a gente tem que levantar com saúde a mão pro céu e falar assim, ó, obrigado, Papai do Céu. E se eu puder ajudar, eu vou estar sempre aqui ao teu lado, porque eu sei a luta que vocês têm, que eu também tive lá atrás. Vou estar aqui para ajudar vocês. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Pessoal, como é que é? Toca o sininho, como é que fala? Curte o canal. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para mais episódios como esse. É isso, galera. Valeu. Valeu.